inmediatamente dejamos con nosotros a nuestro amado, apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, También los que están amados amigos e irmãos presentes, e também aqueles que estão em outras nações. E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, que esteve falando para vocês há alguns minutos e, desde o lugar onde ele se encontra, e ao lugar onde ele se encontra, quero estender minha saudação ao fiel missionário Dr. Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe, Miguel, e te dê muita saúde e muita vida para que chegues vivo à transformação, também ao cumprimento da visão da carpa. E que Deus abençoe a todos vocês ministros aí reunidos com ele e toda a congregação lá reunida com ele, onde ele se encontra, e todos os ministros em diferentes nações e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E nos use grandemente neste tempo final. Agora, leio em 1 de Reis, capítulo 19. Versículo 8 em diante. Versículo 8 em diante diz, de 1 de Reis, capítulo 19. Falando do profeta Elias, diz: levantou-se, comeu e bebeu, com a força daquela comida, se levantou, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Um assobio calmo e suave.
Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Pôs-se à entrada da caverna, e então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. A introdução nesta noite do tema da escola bíblica, o tema do estudo bíblico será Elias no monte de Deus, pelo qual teremos uma curta introdução ao tema da escola bíblica do próximo domingo, primeiro Deus. Hoje, sexta-feira, 4 de novembro, teremos a introdução nesta noite e depois no domingo, 6 de novembro, ou o próximo domingo, 6 de novembro, será a escola bíblica, onde o tema será Elias no monte de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. O monte Sinai, no tempo de Moisés, no Êxodo, foi o monte de Deus, onde estava o anjo do pacto e onde apareceu Deus a Moisés em uma sarça que ardia e não se consumia. Ali estava Deus no anjo, em seu anjo, no anjo do pacto, para falar ao instrumento que ele tinha, através do qual se manifestaria e libertaria o povo hebreu da escravidão no Egito. Portanto, esse era o monte ao qual Deus os levaria para dar os 10 mandamentos, se manifestar, se revelar a Israel neste monte, do qual se diz em Hebreus capítulo 12, verso 18 em adelante. Versículo 18 em diante, São Paulo falando diz: Não tendes chegado ao monte palpável,
a la oscuridad, e ardente, a las tinieblas y a la tempestad. e a Al sonido de la escuridão, trompeta y a la voz, e às trevas e à tempestade, la cual los que lo e oyeron ao sonido da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos o ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais, lo que se ordenaba. Si aún una bestia porque não tocar podiam el monte, suportar o que se lhes será mandava. apedreado, Se até um animal pasada tocar o monte, por dardo. será apedrejado. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo aterrado e trêmulo. Habéis acercado al monte de Sión, Mas a la ciudad tende del chegado ao Jerusalém, monte la Sião celestial, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, la congregación de e los aos muitos milhares de están anjos, inscritos e à en los universal assembleia cielos. A Dios e el juez de igreja todos dos los primogênitos espíritus, inscritos nos céus. Tende chegado a Deus, o juiz de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos y a aperfeiçoados, la sangre rociada que a habla Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. del que habla. Porque si no escaparon Vede aquellos que não desecharon al rejeiteis ao que los fala. amonestaba Se não escaparam en la aqueles tierra, que rejeitaram mucho menos o nosotros, que si sobre a terra os desviamos al que advertia, amonesta quanto desde menos los cielos. escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Pero era prometido, Então diciendo, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: Ainda uma vez a abalarei não só a terra, mas também aún o una céu. vez, indica la remoción de las Ora, esta cosas palavra, movibles ainda uma vez, como cosas mostra a hechas remoção para das que queden coisas las incomovibles. abaláveis como Así que, coisas criadas para recibiendo que as nosotros inabaláveis reino permaneçam. inconmovible, Pelo que, tengamos gratitud, tendo recebido mediante ella sirvamos um reino que a não Dios pode ser abalado, agradándole, retenhamos com a temor graça e pela qual reverência. sirvamos a Deus Porque agradavelmente, nosso Deus é fogo com reverência e santo consumidor. temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. así como se Assim, acercó Moisés con el pueblo hebreo al monte de como Dios, al monte Sinaí, Moisés se aproximou com o povo hebreu ao monte de Deus, ao monte Sinai, ou monte Horebe, agora, el cristianismo, sob o novo los pacto, creyentes en Cristo desde el día de o Pentecostés, cristianismo, os crentes em Cristo, desde o dia de el Pentecostes, cual en el Nuevo Testamento es se aproximaram ao monte de Deus, que no Novo Testamento é a igreja ha estado pasando do Senhor Jesus Cristo, por las diferentes etapas. que tem passado pelas diferentes etapas e, De esa notificación en los días de quando passa pela etapa de santificação nos dias de Lutero, nessa etapa, esa es la etapa que allá en el essa é a etapa Sinaí estaba el profeta que Elías lá no Monte Sinai en el monte de Dios. estava o profeta Ahora Elias podemos ver al profeta Moisés no con el monte de pueblo Deus. en el monte Sinaí. Agora, podemos ver o profeta Moisés com o povo no Monte Sinai. E podemos ver o profeta Elias agora, nessa passagem que lemos, com o povo, as 10 tribos, donde Dios le iba a hablar y lo ou vemos onde Deus iria falar, cuando e o vemos le aparece fugindo. y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Quando Deus lhe aparece, Sentido muy vocelo, disse: O que fazes aqui, Elias? porque los hijos diz, de Israel Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. y comienza a explicarle por qué. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto. E começa a explicar o porquê Y se encontraba en el tinha mejor lugar, en el fugido. monte de Dios, el monte Sinaí o monte E se encontrava no melhor lugar, no monte de Deus, no monte Sinai ou monte Horebe. cuando pasa Dios delante de él, Quando Deus passa diante dele, se escucha y se ven los efectos Se del escuta poderoso viento que rompía los montes. e se vê
os efeitos de um poderoso vento que rompia os montes e fendia as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Esta foi a era ou tempo de Lutero, a era luterana. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Essa é a etapa wesleyana. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Essa é a etapa pentecostal no cristianismo. São etapas que depois do Monte de Sião, ou Monte de Deus, do Novo Testamento, o Monte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, se materializam essas etapas, porque aquelas refletiram as etapas que, no Monte de Deus, do Novo Pacto, do Novo Testamento, se materializariam. Mas em seguida vem e depois do fogo uma voz calma e suave. Esta é a era de pedra angular. A voz de Deus falando como um assobio suave, falando uma mensagem suave, calma, uma mensagem suave para todos os crentes. E vejam, quando Elias ouviu, cobriu seu rosto com o seu manto e saiu e se colocou à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: "Que fazes aqui, Elias?" Respondeu ele: "Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando me matar também." Ou seja, que ele estava fugindo, porque queriam lhe tirar a vida, e fugiu para o monte de Deus, onde ele viu o vento forte, um terremoto e um fogo. Três coisas, cada uma em seu momento. Mas Deus não estava no vento forte, nem no fogo, nem no terremoto, nem no fogo. E depois viu e escutou um assobio suave, e Deus ali sim estava. E quando ouviu o assobio suave, veio a Elias palavra de Deus. E pergunta: "O que fazes aqui, Elias?" É a mesma pergunta que vai surgir. Por quê? O Senhor, com os crentes em Cristo, no último dia no monte de Deus, na era de pedra angular. Quando os judeus virem a Cristo, vindo pela sua igreja, eles dirão: "Este é aquele que nós estamos esperando." Esse será no assobio suave, na era de pedra angular. Verão a bênção que virá no meio do cristianismo na era de pedra angular, sob o ministério de Elias, que estará aí, e daí passará
o ministério ao povo hebreu. Vimos a Elias na sétima era, o ministério de Elias no reverendo William Branham por quarta ocasião, e ele disse que virá pela quinta ocasião para os judeus também. Essa é a quinta ocasião ou quinta manifestação do ministério de Elias, que Deus falará não somente à igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ao povo hebreu. Sobretudo ao povo hebreu, na quinta manifestação de Elias, ou ministério de Elias. Eles o verão e farão a pergunta: por que com o cristianismo esteve esse ministério? Já estamos no tempo do assobio suave. Portanto, Deus estará falando ao povo sobre Israel e sobre um grupo de cristãos que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Elias no monte de Deus. Agora vimos que sob o novo pacto, o monte de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É também Sião espiritual. É também a Jerusalém espiritual. Portanto, já sabemos qual é o monte em que Elias aparecerá em seu quinto ministério no último dia. Já esteve no quarto ministério, também no monte de Deus na etapa de Laodiceia, na etapa pentecostal. Por isso, o reverendo William Branham esteve com esse ministério, se movendo nessa sétima era da igreja gentil, representada na igreja de Laodiceia, na Ásia Menor. Para este tempo final, o ministério de Moisés e Elias passarão ao povo hebreu para lhes levar a palavra profética, a palavra de bênção ao povo hebreu. Mas primeiro o verá a igreja do Senhor Jesus Cristo, o quinto ministério de Elias, e, em seguida, o ministério de Moisés, e, assim por diante, no cumprimento da visão da carpa. Aí veremos mais claramente o mistério de Elias pela quinta ocasião e o ministério de Moisés em ação. E o iremos ouvir trovejando com os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. O ministério do anjo forte que desce do céu. Os trovões literais representam os trovões espirituais, que é a voz de Deus falando ao povo, como falou no Monte Sinai. E se viam relâmpagos, vozes, trovões, mas era Deus falando.
A parte física haviam, mas não compreendiam completamente, talvez alguns, a Deus falando, mas Moisés sim sabia o que Deus estava falando. E Deus falava com voz trovejante a Moisés. E o povo escutava quando Deus falava. Todos escutavam trovões, viam relâmpagos, vozes. O monte estava cheio de anjos e carros de fogo. Era um momento muito importante na vida do povo hebreu. O monte Sinai estava cheio de anjos. Isso está em Deuteronômio. Eso fue cuando estaban siendo echadas las bendiciones. Isto foi quando estavam sendo lançadas as bênçãos. Capítulo 33 de Deuteronômio. Capítulo 33 de Deuteronômio. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele: O Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio das miríades de santos. À direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Que diz? Moisés veio entre 10 milhares de santos. Ou seja, que houve uma reunião grande ali.
Agora vejamos por um momento Daniel capítulo 7, versículo 9 em diante diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca, como a neve, e o cabelo da sua cabeça, como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aqui também milhares de milhares servem diante de Deus. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o novo pacto, estará com o Messias Príncipe no juízo para as nações e depois para o juízo final. Elias no monte de Deus. Já vimos que o monte de Deus sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é onde apareceu Elias pela quarta ocasião, o ministério de Elias pela quarta ocasião, assim como apareceu o ministério de João Batista no povo que estava sob o pacto antigo Israel e veio introduzir o Messias. E a era ou etapa de João Batista foi a sétima etapa da igreja hebreia sob a lei, que é o povo hebreu. E depois o Messias príncipe na era da pedra angular, porque ele é a pedra angular, a pedra de ângulo, e ele é quem produz a era de pedra angular. Assim como Deus produziu através de cada mensageiro, cada era, na formação de um povo como templo de Deus. E, consequentemente, como um monte de Deus. E agora, é no último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que passaram por diferentes etapas ou eras, o templo espiritual de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, diz, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, que as perseguições e todas essas mortes contra o cristianismo serão julgadas no juízo divino e a recompensa a dará Deus. A bênção a dará aos crentes que foram mártires e a todos aqueles que ficarem no último dia aqui, estiverem no monte de Deus, que é o lugar onde Ele colocará aqueles que estão inscritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Onde vemos ao quarto Elias que veio? No monte de Deus, na sétima etapa. Depois, fora da sétima etapa, entre a sétima etapa e a oitava etapa, entre a sétima era e a era de pedra angular. E onde veremos Elias vindo primeiramente? Por quinta ocasião? No monte de Deus.
no templo espiritual de Cristo, que é sua igreja e é o monte de Deus sob o novo pacto. Por isso, é tão importante conhecer estas promessas divinas para não falhar no último dia e estar vendo o que devemos ver no programa divino. Elias no monte de Deus. É o monte no qual e ao qual chegamos de São Paulo em Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 29. É aí onde Deus falará como falou no Monte Sinai. É aí onde Elias também, assim como Moisés esteve no Monte Sinai, Elias também esteve no Monte Sinai. E Deus lhe falou. E é no monte de Deus, do novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Deus tem falado, é o monte de Deus. E, consequentemente, é onde tem manifestado o ministério de Elias por quarta ocasião na sétima era e manifestará o ministério de Elias por quinta ocasião. E daí passará o povo hebreu, onde será manifestado o ministério de Elias por quinta ocasião. E, em seguida, o ministério de Moisés. E o que será Moisés e Elias para os judeus será o mistério do sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. No domingo continuamos. Primeiro Deus. Isso somente foi a introdução ao tema do estudo bíblico, do tema da escola bíblica, Elias no monte de Deus. Veremos com mais detalhes, primeiro Deus, sobre este tema. Deixo com vocês ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, e a cada ministro na igreja ou congregação onde se encontra. E em Porto Rico deixo ao reverendo José Benjamin Pérez na continuação. Até o próximo domingo, primeiro Deus, onde veremos Elias com mais detalhes em para a quinta manifestação do ministério de Elias e o ministério de Moisés no monte de Deus. Passem todos muito boa noite. Que Deus os abençoe grandemente e nos abra as Escrituras no próximo domingo e o entendimento para compreender. Orem muito por mim também, para que esteja bem para o próximo domingo. Deus tem me ajudado muito e continuará me ajudando. E a cada um de vocês também. Lembrem que Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche feliz llena de las bendiciones de Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.